O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele os chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do vosso dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Caríssimo irmão no sacerdócio, Padre Cornélio, reitor deste santuário, que com tão grande maestria tem conduzido os trabalhos nesta casa tão abençoada, com tanta firmeza. Louvado seja Deus. Obrigado por nos acolher nesta manhã de domingo, neste tão amado santuário. Também aos romeiros e romeiras vindos de perto, de longe, de tantas cidades presentes aqui também no santuário. As comunidades eclesiais missionárias, vindas da paróquia Nossa Senhora da Abadia, em nome da Núbia, nossa coordenadora das comunidades eclesiais missionárias, agradecer esta oportunidade de estarmos num lugar tão abençoado. A você que nos acompanha através das mídias digitais do santuário, sejam bem-vindos. Hoje vivemos este 25º domingo do tempo comum, dentro de um mês especial, mês da Palavra de Deus. Inclusive as pequenas comunidades eclesiais missionárias, elas nascem em torno da Palavra de Deus. À medida daquelas pequenas comunidades que nasceram lá no início da igreja, que traziam consigo características muito peculiares de proximidade. Vocês têm feito muito essa experiência, de modo especial na cidade de Niquelândia e também, claro, nas comunidades rurais. Eles, Padre, estão descobrindo esta alegria de encontrar uns com os outros. Muitas comunidades só se reuniam enquanto o padre ia para celebrar a missa, mas estão percebendo como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos como verdadeira família, onde nos conhecemos
E nos grupos pequenos, e a indicação das comunidades eclesiais missionárias, é que sejam grupos de mais ou menos 14, 15 pessoas, não comunidades muito grandes, porque na comunidade pequena você tem a possibilidade de chamar o outro pelo nome, de você ouvir a palavra de Deus e meditar aquela palavra, e através daquela palavra a partilha, e na partilha um que ajuda o outro. Como é bom, né, Núbia, que vocês iniciaram esse trabalho. Claro, começou lá com o Padre Kleber, mas já é uma orientação das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que as pequenas comunidades possam se fortalecer e em torno da palavra, da meditação da palavra, criar então o rosto daquelas pequenas comunidades onde todos tenham essa oportunidade de colocar a sua nostalgia interior. Porque muitas vezes nós viemos à missa, e é verdade, louvado seja Deus que temos esta oportunidade, mas às vezes você não tem aquela oportunidade de expor um pouco da sua vida. Nós chegamos hoje aqui no santuário e estamos iniciando esse retiro, começamos com adoração, depois um momento de silêncio, contato com a palavra, cada um no seu espaço individual, e depois do almoço a gente vai ter a oportunidade de partilhar. É um pouco aquilo que já se vivencia dentro das pequenas comunidades eclesiais missionárias. E louvado seja Deus por isso. Obrigado porque você atendeu esse convite saindo de tão longe. Teve muitos que saíram de casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para estar aqui. Outros que, independente do rosário do Frei Gilson, já levanta 4 horas da manhã sempre, porque já tira o seu leite, já cuida das coisas ali na zona rural. Obrigado pelo seu sim. E o tema do retiro que nos foi trazido, do profeta Oséias: eu vos levarei a um lugar deserto e vos falarei ao coração. E tenho certeza que nesse tempo de deserto, na parte da manhã, Deus falou muito. E digo também a você que nos acompanha através dos meios de comunicação, aproveite mais esse espaço do santuário ao longo do ano, né, Padre? A Romaria é um tempo de tamanha graça, mas como é bom a gente vir também aqui nesse tempo de Romaria mensal, vir nas missas dominicais, mas o silêncio que nos revela Deus também. Inclusive, antes de entrar na liturgia da palavra, quero trazer, me permitam que eu possa trazer um pequeno escrito de Santo Afonso Maria de Ligório, que inclusive meditávamos na parte da manhã com os nossos. E Santo Afonso dizia assim: é verdade que Deus fala com quem o busca, mas também é verdade que não fala no meio dos tumultos do mundo. E o Senhor não estará no terremoto, falou a Elias, quando foi chamado por Deus à solidão. Se tomamos um outro texto que nós meditávamos já agora há pouco, Oséias, ele mesmo, próprio Deus, falava com ele: eu que a atrairei docemente a mim, e levarei a um lugar deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Quando Deus quer atrair para si uma alma, leva-a para um lugar solitário, longe das intrigas do mundo e do trato com os homens, e aí lhes fala com suas palavras de fogo. A tua palavra é ardente em grande maneira, conforme lemos o Salmo 118, versículo 140. Assim, nós compreendemos a importância tamanha de um retiro. Retirar-se, colocar-se na presença de Deus, e Deus nos fala ao coração. Nós vivemos num mundo muito agitado, e quando nós nos colocamos diante da palavra, e de um modo especial neste mês de setembro, a palavra, ela nos revela Deus, e de tal modo encontramos naqueles escritos de São Jerônimo, que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando lemos a sua palavra, Deus fala conosco. Portanto, vamos hoje então adentrar, e a partir desta premissa, desta palavra introdutória, a liturgia deste 25º domingo do tempo comum. O que Deus fala com você, querido romeiro, romeira, a você, membro das pequenas comunidades eclesiais missionárias? O que Deus nos fala? Hoje a primeira leitura nos vem do profeta Amós, um profeta da justiça social, que tem a coragem de colocar dedo na ferida de coisas erradas que estavam acontecendo com o povo de Israel. E é interessante pensar que Amós não era de descendência de profetas,
Inclusive, quando ele é chamado por Deus, ele diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou apenas um pastor, um pequeno camponês que cultiva os sicômoros. Mas Deus muitas vezes ele usa dos pequenos para confundir os fortes e para falar ao coração daqueles que se lhe abrem à sua presença. Olhar então esta palavra, o profeta Amós, ele traz palavras duras, mas quando vem palavras duras é para nos orientar e nos corrigir. Inclusive eu falava lá em Niquelândia há poucos dias, Padre Cornélio inclusive estava na missa da amizade, a você que nos acompanha através das mídias digitais, não participou conosco, mas eu falava do cadarço apertado, que minha mãe muitas vezes lá na infância me falava: Luvanor, aperta esse cadarço, porque senão você vai pisar nele, vai tropeçar e vai cair. Então, pensar uma educação frouxa, pensar esta vivência frouxa do cristianismo não é algo que vai nos edificar. Mas, quando o cadarço está apertado e os passos estão firmes, é que nós caminhamos com verdade na vida. E Amós não tem medo de falar aquilo que precisa ser dito. E ele traz então esta palavra: vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo? Para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças? Dominar os pobres com dinheiro? E os humildes com um par de sandálias? E para pôr à venda o refúgio do trigo? Eu quis adentrar um pouco mais na palavra para esmiuçar daquilo que são detalhes que às vezes nos salta a compreensão. Eu fui me perguntar: por que esperar passar a lua nova para pôr à venda o refúgio do trigo? Permita-me a leitura do que é a explicação desse versículo. A lua nova era um tempo sagrado para os judeus. Nessa época não se fazia comércio. A lua nova marcava o início de um novo mês para o calendário judaico. Os comerciantes ficavam então inquietos e impacientes e pensavam consigo que as liturgias sagradas estavam atrapalhando os lucros e por isso usavam corrupção para aproveitar o tempo perdido. Daí podemos nos perguntar hoje: será que também você que tem o seu comércio, será que você também não pode refletir esta questão hoje? É porque as coisas sagradas estão me atrapalhando a ter melhores lucros, por isso eu vou abrir o meu comércio no domingo, eu vou abrir na sexta-feira da paixão, eu não quero saber das coisas sagradas. Ou mesmo eu vou começar a ludibriar o povo com estas coisas que a palavra nos trouxe. E foi muito concreto. Adulterar balanças. Será que tudo aquilo que a gente compra, se a gente colocar na balança lá em casa, será que de fato é verdade? 1 quilo é 1 quilo mesmo? E tem muitos 1 quilo que é 900 gramas. Pensar ainda mais diante de toda a situação que lemos, como atualizar esta palavra. Certa vez, gente, me permita uma palavra aqui, que eu ouvi, padre, certa vez eu ouvi a expressão gasolina batizada. Não sei se você já ouviu a expressão gasolina batizada. Eu fiquei me perguntando, o que é que significa gasolina batizada? Com o que é que a gente batiza, gente? Com? Água. Daí então nos vem, lógico, né? Gasolina batizada é gasolina com? Que depois você abastece o seu carro e dá problema no motor e começa aqui, o carro não vai. Será que isso acontece entre nós? Será que isso acontece no nosso país, em nosso estado? Mas não só pensar aqui, claro, eu estou ilustrando uma realidade, para que nós possamos ser coerentes diante da palavra, e a palavra está nos chamando a sermos honestos. Aquele povo estava incomodado porque as liturgias estavam tirando deles a possibilidade de ter mais lucro. Adulterar balanças, pôr à venda o refúgio do trigo. Quanta coisa hoje que é vendida, que está misturado com outro produto. Vocês que, por exemplo, moram na zona rural, eu fico imaginando aquela ração que você compra, aqueles insumos. Será que é só o insumo mesmo que está ali, ou está misturado com palha, com outra coisa para poder dar mais volume, né? É preciso pensar hoje em termos de honestidade. Deus está nos chamando
à reflexão sobre como lidamos com os bens materiais, com as coisas. Pensar aqui esse adulterar balanças. Em uma ocasião, alguém que vendia latinhas, eu descobri que a pessoa colocava uns pedacinhos de ferro, de metal dentro da latinha antes de amassar ela, para que depois ele fosse vender, o peso seria maior. Essas coisas, gente, a gente pensa que está longe, mas não, está aí. Então Deus hoje, através do profeta, está também puxando a nossa orelha, para que nós, pela palavra, possamos então assim, viver bem a experiência de Deus. Como atualizar ainda as realidades que vivemos hoje? Será que eu sou justo na fila de um banco? Quanta gente corta fila? Será que quando eu faço isso eu estou observando o outro que está atrás de mim? Até mesmo dentro de encontros, retiros, se pode perguntar, será que numa fila aqui, daqui a pouco a gente vai ter a fila para o almoço, será que eu vou respeitar direitinho? Porque lá se mostra se eu sou verdadeiramente cristão ou não. Se eu levo em consideração o outro, ou se simplesmente não o outro que se dane, perdoe a palavra e falar tão rasgado assim, e eu quero que eu prevaleça em primeiro lugar. Não é desse modo que Deus está nos orientando pela palavra. E aí nós olhamos para o evangelho de hoje, parece que Jesus está elogiando um administrador desonesto. Aquele homem que é gerente, e ele não está administrando bem os bens do patrão. Inclusive diz desse modo a palavra. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele chamou e disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Aquele homem estava em apuros, mas ele pensa consigo: eu vou fazer amigos para que quando ele me mandar embora, eu possa ter aonde me agarrar nas minhas seguranças. Então ele começa, mesmo na desonestidade dele, a criar situações, e inclusive na esperteza, chama aqueles que são mais pobres. Quanto deves a meu patrão? 100 barris de óleo. Não, escreve 80 aí. Pega a tua conta e escreve 80. Vamos ludibriar isso aqui. E você, quanto deves? 100 medidas de trigo. Não, escreve 50 aí. E ele então está conquistando amigos, para que quando no tempo difícil ele for mandado embora, que eles tenham então a oportunidade de acolhê-lo. Aqui parece que Jesus está elogiando uma desonestidade. É isso, padre? Não. Jesus não elogia a desonestidade dele, mas ele elogia a esperteza dele. Ele agiu com esperteza, com criatividade, porque ele fez isso para salvar a sua própria pele. E aí Deus nos dá esta palavra também para dizer: seja também esperto para conquistar bens maiores. Aquele homem queria conquistar a amizade daqueles. Deus está nos chamando também a sermos espertos nas coisas de Deus. E hoje nós precisamos nos perguntar: será que eu tenho sido esperto buscando mais as coisas de Deus? Ou será que eu tenho vivido a mesma experiência do povo de Israel? Há coisas mais valiosas, amado irmão, querida irmã, do que esses bens materiais, do que as roupas que vestimos, do que o calçado que calçamos. É preciso hoje, com esta palavra, buscar assegurar bens maiores, assegurar a eternidade que Deus nos dá, a experiência do céu. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Inclusive tem a canção, né? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais e mais e mais e muito mais. E aí conclui-se o evangelho desse modo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Hoje a palavra nos coloca claramente como devemos nos envolver com as coisas materiais. E aí a segunda leitura nos diz: rezai por aqueles que têm altos cargos, elevai as mãos em preces e orações por eles,
porque nós precisamos rezar por aqueles que detêm os poderes da nação. Daí eu pergunto para você, você tem rezado pelo seu prefeito? Pelos seus vereadores? Você tem rezado por aqueles que detêm o poder? Porque também eles podem se corromper pela realidade do dinheiro, porque tem muito dinheiro fácil aí. Mas também digo, rezem por nós que detemos poderes, tanto os párocos, os reitores de santuários, porque, claro, nós já sabemos em algum momento ou outro, em Brasil afora e além Brasil, de escândalos envolvendo dinheiro. E nós bem sabemos, né, Padre Cornélio, que todo dinheirinho que entra suado, seja no ofertório, seja lá no cofre ali ao lado, seja no Pix que você traz, é um dinheiro sagrado que devemos nós depois prestar contas a Deus. Então lembrar de rezar por nós, rezar pelas autoridades, para que também nós não nos apeguemos ao dinheiro, às coisas materiais, mas possamos, assim como nos diz o Evangelho, agir com esperteza para ganhar os bens maiores e mais elevados, para ganhar o céu. Que Deus nos permita, com esta palavra de hoje, vivermos bem, à medida daquilo que viveu Nossa Senhora, sendo tão pequena, assegurou bens maiores, mesmo no sofrimento, mesmo vendo seu filho ensanguentado, mas ela fiel, firme até o fim. Lá aos pés da cruz, lá depois, mesmo que o filho já estivesse morto, naquele sacrário, mas Maria é a mulher da esperança. A mulher que acreditou mesmo quando tudo parecia impossível, ela viu a ressurreição, ela viu a vida. Maria é a mulher que nos ajuda a encontrar a esperança que tanto precisamos. E ela que nos apresenta o seu Filho bendito e nos diz: filho, faça tudo o que ele vos disser. Que Deus nos ajude a nos encontrar nesse retiro, nessa experiência da Santa Missa, nesse lugar tão abençoado com a sua palavra. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, assim seja. Amém. Amém.